Olá, estamos realizando um trabalho da matéria de Sociologia solicitado pelo professor Marcos Bezerra. Nosso grupo ficou responsável por falar da política brasileira a partir de 1988 e nós abordaremos 4 tópicos importantes, sendo eles as formas de governo no Brasil, período monárquico, alternância de poder e o conceito de soberania. Nosso grupo é composto pelos integrantes Mariane Monteiro, Mariana Dourado, Maurício Gomes, Mauro Heleno e Ana Júlia. E todos nós somos alunos do 3º ano do ensino médio. Bom, eu sou Mauro Heleno, vou falar sobre as políticas ou governos brasileiros ocorridos. Bom, antes de falar sobre os outros governos, outras políticas, a gente tem que falar sobre o primeiro, a monarquia constitucional, que é caracterizada pela independência do Brasil. Além disso, caracteriza também pela concentração de poder, ou seja, o poder só era em uma pessoa. A seguir, nós temos a República Velha, que era caracterizada pela alternância de poder, ou seja, ficava alternando. E a alternância ocorria entre civis e os militares, que eram influenciados pelo setor agrário. A seguir, nós temos a Era Vargas, caracterizada por Getúlio Vargas, que criou o governo provisório e criou movimentos nacionalistas e sociais. A seguir, nós temos a República Populista, que é caracterizada pela democracia, a origem da democracia, além da fortificação industrial, econômica e social. E a seguir, nós temos a ditadura militar, que é caracterizada pelo controle militar, ou seja, caracteriza-se pelo fato dos militares aplicarem um golpe no governo e dominarem assim o Brasil por décadas, aplicando um regime ditatorial que impedia informações e até em alguns casos privava algumas liberdades da população. A política do Brasil em 1988 funciona sob um modelo de república federal presidencialista, mas formada pela união dos estados, o Distrito Federal e os municípios. O poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. A Constituição garante a igualdade de gênero e direitos sociais, como a educação, a saúde e trabalho a todos os cidadãos. Além disso, a Carta criminaliza qualquer tipo de racismo e proíbe totalmente a tortura, garantindo ao brasileiro pleno acesso à cultura e conferindo ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais. Essa foi uma época marcada pela transição política, pelo fim da ditadura militar e retomada do regime democrático. A Constituição de 1988 trouxe avanços importantíssimos para a democracia brasileira, garantindo direitos fundamentais, descentralização do poder e fortalecimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, em 1988, ocorreu a eleição indireta de José Sarney, último presidente do regime militar, que foi responsável por conduzir o Brasil da ditadura para a democracia. Nesse período, houve o fortalecimento dos movimentos sociais e sindicais, que reivindicavam melhoria nas condições de vida e trabalho da população, garantindo direitos como a liberdade de expressão, o direito à greve e a liberdade sindical. Resumindo, a política do Brasil em 1988 foi marcada pela consolidação da democracia, nova Constituição e pelo fortalecimento dos direitos individuais e coletivos da população. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o período monárquico no Brasil. Esse período teve início em 1822 e durou quase 70 anos. Como todos nós já sabemos, o poder na monarquia é passado hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Mas aqui no Brasil nós só tivemos 2 imperadores, 2 reis, que foi Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II, que logicamente foi nosso último imperador. Sobre o poder exercido aqui na monarquia. A Constituição que regia a monarquia era a Constituição outorgada em 1824, que foi uma das primeiras que o Brasil teve. Nessa Constituição, ela determinava que o imperador
tinha pleno poder sobre a monarquia, mas também dividia o poder em quatro: executivo, legislativo e judiciário, que permanecem até hoje, e o poder moderador, que era aquele exercido pelo imperador, que era o mais importante e que tinha influência sobre todos os outros. Sobre a economia dessa monarquia. A economia era basicamente agrária e de exportação, e os produtos que eram produzidos e exportados eram primeiramente o açúcar, no início da monarquia, e depois o café. A base dessa economia eram os escravos, pois eram eles que tinham toda a mão de obra que fazia tudo e que, obviamente, não eram pagos por isso. Ou seja, o Brasil tinha muito lucro com essa exportação e com essa produção. Mas, já que o Brasil estava tendo muito lucro, por que a monarquia chegou ao fim? Bom, primeiramente, o sistema não estava mais atendendo às necessidades da população, ou seja, tinha muita gente satisfeita com a monarquia. Em segundo lugar, o imperador estava tendo muito conflito com a Igreja Católica, que era muito poderosa, e com os militares. Em terceiro lugar, mas não menos importante, a monarquia perdeu o apoio da elite agrária, que eram os senhores de engenho, as pessoas mais ricas da época. Mas por que a monarquia perdeu esse apoio? Porque em 1888, a escravidão foi abolida, ou seja, os senhores de engenho teriam que começar a pagar a mão de obra que eles precisavam para produzir o café. Então, eles ficaram completamente satisfeitos, justamente porque o seu lucro seria menor, já que agora eles teriam que pagar a mão de obra. Com isso, como as pessoas mais influentes da época pararam de apoiar a monarquia perdeu seu poder e chegou ao fim em 1889. Agora eu estarei falando sobre a alternância de poder. A alternância de poder é um conceito bastante ligado ao de democracia, pois condena a perpetuidade de dirigentes, ou seja, de líderes políticos no poder, pois esse fato estaria descaracterizando, estaria desvirtuando o caráter de um governo popular. E bom, ao mesmo tempo que o ambiente democrático garante e oferece diversos benefícios e direitos, tanto individuais quanto coletivos, a democracia também exige, tanto do indivíduo quanto da população como um todo, da sociedade, uma participação ativa. E para isso é necessário que a população demonstre a sua vontade através dos votos, ou seja, através das eleições diretas. E o voto é justamente a melhor forma de manutenção da alternância do poder, pois a população, em sua maioria, estaria escolhendo quais políticos, quais líderes iriam a representar. E qual a importância da alternância de poder para a democracia? Bom, o homem contemporâneo conquistou uma gama de direitos e de benefícios que eram impensáveis para as sociedades de séculos anteriores. Antigamente, os governantes, eles faziam o que bem pretendiam, sem se importar com o bem-estar e com as vontades da população. Então, casos de racismo, escravidão, domínio, exclusão eram muito comuns, porque os governantes, os líderes, faziam o que bem pretendiam. E já hoje em dia, o mundo conta com uma série de documentos que está protegendo os homens, as pessoas, desse descaso dos líderes, como a Declaração de Direitos Humanos, aqui no Brasil mais especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, dentre tantos outros documentos que vêm para proteger a população. Ainda falando sobre a importância da alternância de poder na democracia, com a renovação das pessoas no poder, com a escolha de novos líderes, de novos governantes, práticas antigas estariam sendo reformuladas. Assim, cada vez mais havendo avanços na sociedade, avanços nas políticas públicas, de modo que oferte uma melhor qualidade de vida para a sociedade, mais justa, mais igualitária, que consiga fornecer à população uma melhor maneira de se viver. E ainda que a democracia não seja perfeita, longe disso, ainda que seja bastante imperfeita, é uma forma da população participar de forma ativa das decisões e das coisas que vão afetar diretamente no seu dia a dia. E a alternância de poder, ela é extremamente importante dentro de uma democracia, como eu já vinha falando anteriormente, pois ela é justamente o que dá fim aos vícios políticos. Bom, então antes de tudo é interessante a gente compreender do que se trata a soberania.
porque a soberania ela está diretamente relacionada com o que vamos discutir aqui mais para frente. Então, a soberania ela é um princípio que o Estado, do poder que o Estado estabelece sobre o seu território ou as suas leis. É um poder supremo, ou seja, é um poder que rege toda a população, todo o território ou propriamente dita as leis também, a criação de uma constituição, por exemplo. E é interessante que o poder soberano ele é exercido sem interferência externa, que é basicamente que o Estado ele vai governar por si mesmo. Ele não precisa da influência de outros, dando pitaco no ouvido do Estado, dizendo o que é para fazer e o que não é para fazer. Um exemplo claro disso atualmente é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porque a Ucrânia ela quer entrar na OTAN, já a Rússia ela não quer, ou seja, ela está ameaçando, lutando contra a Ucrânia para mostrar o quê? Se você entrar, eu vou tacar bomba em tudo. Então isso que a Rússia está fazendo é ferindo o poder soberano ucraniano, porque a Ucrânia ela não está podendo tomar as decisões por si mesma. Ela está olhando assim, refletindo, e fala, se eu entrar vai dar ruim para o mundo todo, vai entrar na guerra nuclear iminente e sem procedência. Então eles ficam com o pé atrás. Mas isso não quer dizer que a Ucrânia perdeu seu poder soberano. Não, ele não perdeu, ele só está sendo afetado pela Rússia, pelo governo de Vladimir Putin. Então o conceito de soberania é basicamente isso. E alguns estados hoje em dia ainda não possuem uma soberania reconhecida. Eles ainda são dependentes de algum outro estado. Como exemplo também a Catalunha com a Espanha. A Catalunha tenta ser independente, ser um estado soberano, tomar as suas próprias decisões com base em si mesmo, mas não está conseguindo, porque a Espanha está impondo sobre ela os seus interesses. E isso é ao contrário de soberania, ou seja, não está acontecendo a soberania lá na Catalunha. E a Catalunha é um movimento, tem um certo grupo separatista que quer se tornar um estado independente, um estado soberano, um estado que toma as decisões por si mesmo, sem interferência externa. Então é basicamente isso. Obrigado.